Para a gente entender melhor como está a situação na guerra do Oriente Médio, a questão de segurança nos arredores do Irã, a gente conversa agora com Ricardo Cabral, que é especialista em segurança e estratégia internacional. Olá, Ricardo, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo à Hora News. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui na Record e na Hora News. Boa tarde, Renata, e a todos. Ricardo, aproveitando o seu conhecimento em estratégia, eu te pergunto qual é a sua análise sobre essa primeira semana de guerra no contexto de grande capacidade aí dos Estados Unidos de alcance, defesa, logística, aliada também a esse poder aéreo de Israel. Como isso molda os equilíbrios de força ali na região, pensando já, olhando daqui para frente, você vê uma possibilidade de arrefecimento desse conflito ou de intensificação dos ataques? Bem, o que nós estamos vendo agora, os Estados Unidos, eles retiraram um porta-aviões, né, um Carrier Strike Group, número 12, né? Ele tirou do Mediterrâneo e está levando lá para o Mar Arábico. Qual deve ser a missão desse porta-aviões junto com o Carrier Strike Group 3 do porta-aviões Abraham Lincoln? Eles devem tentar abrir o Estreito de Hormuz, que está fechado. O Irã diz que não fechou, né, diz que está tudo normal, mas isso é mentira. Eles estão atacando os petroleiros que passam, não só petroleiros, porque lá tem transatlânticos, tem navios de carga, né, comporta containers, graneleiros, que levam alimento, né, e muitas das vezes até água lá para a região. Bem, esse trânsito está todo parado e esse outro porta-aviões que saiu do Mediterrâneo dia 5 já deve estar lá na região e eles devem intensificar os ataques para desbloquear o Estreito de Hormuz. Isso deve dar um alívio, né, no preço dessas commodities, né, porque não é só o petróleo que está aumentando, mas também quase tudo, né, que circula ali na região aumentou com impacto mundial. A tendência, né, é que eles intensifiquem os ataques. Mas, Renata, não é fácil, são procurar agulhas num grande palheiro, né? Porque o Irã já não tem mais marinha, então ele está se valendo de ataques de lanchas rápidas e, principalmente, de baterias de mísseis em terra que são camuflados em veículos comerciais, por exemplo. Então, fica difícil, né? E esses navios que você está vendo aí é um petroleiro, ele vai a 15 nós no máximo, tá vendo? Muito lento. Um navio de guerra, para você ter uma ideia, a velocidade de cruzeiro dele é 22, 25 nós, tá vendo? Em combate é 28 nós, tá vendo? Eles voam muito rápidos. Você vê, ó, isso aí foi um drone que atingiu a ponte de comando. Isso é um drone, né? E tem outros que eles estão mandando, a gente chama de back, né? Que é um drone parecido com um jet ski, ou então uma lancha, mas que carrega 50, 60, às vezes até mesmo 200 quilos de explosivo, que quando atinge um petroleiro desse, provoca um rombo enorme no casco. Claro, o petroleiro, a não ser que sejam vários ataques, ele não vai afundar, mas ele vai ter que compensar, vai navegar mais devagar, e um grande perigo à navegação. Por isso que ninguém está tentando atravessar. O que é interessante que a China é aliada dos iranianos, né? E os iranianos não estão barrando navios chineses. O problema é que todo mundo agora se identifica como navio chinês, pertencente a uma companhia chinesa, né, que tem nomes, né, e bandeiras em vários países. E isso aí, na prática, significa que está tudo parado lá no Estreito de Hormuz. Aproveitando que você traz para a gente toda essa questão sobre o Estreito de Hormuz, eu te pergunto se esse canal, dada a importância que ele tem para toda a rota de petróleo e consequentemente, para a economia mundial, se ele pode, em algum momento, servir como uma moeda de troca, devido realmente à sua importância, porque ele é crucial, ele pode ser definitivo para uma possível negociação para o fim da guerra? Olha, não me parece que os americanos podem até tentar falar alguma coisa, mas os israelenses, a posição deles é completamente diferente. A posição deles é obliterar
completamente a defesa, né, e as possibilidades de ataque dos iranianos. Veja, Renata, isso já aconteceu antes com os Houthis. Né? Ano passado tentou-se negociar em vários momentos, eles faziam tréguas e, a seu dispor, atacavam novamente a navegação comercial que passava pelo Estreito de Bab el-Mandab. Bem, acredito que agora, né, tanto Israel quanto os Estados Unidos não vão fazer conversa comprida, eles vão atacar, eles vão tentar destruir a maior parte. Se o Irã oferecer uma trégua, essa trégua não será condicionada, por exemplo, à cessação de ataques, porque eles querem que o Estreito fique permanentemente desobstruído. Lembro também que o presidente Trump, que esse é um outro motivo de ter parado o trânsito comercial, é que as companhias de seguro e resseguro se recusaram a validar as apólices, né, enquanto o bloqueio iraniano, na prática, né, estiver funcionando. Ricardo, os Estados Unidos dizem que não há planos aí para uma ofensiva terrestre neste momento. Você vê a possibilidade de envio de tropas? Porque a gente sabe que essa estratégia de ataque com mísseis, com drones, esses ataques aéreos, acaba sendo uma proposta mais segura também para os Estados Unidos, com menor número de soldados mortos. Você enxerga em algum momento a possibilidade de envio de tropas americanas terrestres? Olha, Renato, eu acho que é improvável, né? Muito improvável nessa. Eu vejo essa uma campanha que pode se estender talvez aí 8 semanas, 10 semanas. Não acredito que esteja no planejamento americano. A israelense está completamente fora de questão, mas no planejamento americano, envio de tropas. O terreno no Irã favorece a defesa, né? É um terreno bastante montanhoso, né? Com muitos passes. Né? Passes são aquelas passagens entre as montanhas, né? Os vales entre as montanhas, que são controláveis. Você precisaria de um grande exército, uma logística enorme, e eu não vejo os americanos fazendo isso. Eu vejo pressão, ataques aéreos contínuos. Nós estamos agora, me parece que entramos numa segunda fase, onde Israel e Estados Unidos estão destruindo o poder coercitivo do Irã, que o iraniano tem, que o governo do Irã tem sobre a sua população, ou seja, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, as milícias Basij, a polícia. Então, eles estão começando a destruir isso. E a outra coisa, eles começaram hoje, provavelmente foi Israel que começou esse ataque, eles estão atacando as usinas de dessalinização e, por enquanto, os reservatórios de petróleo, os grandes reservatórios de petróleo. Isso significa que, pelo menos, Israel isso não é feito sem a coordenação com os Estados Unidos. Eles vão começar a provocar dor na população e estão tentando, lá junto ao Emirados Árabes Unidos, principalmente, cortar todas as fontes de financiamento do Irã, que o Irã não participa do SWIFT, ele foi bloqueado, né? Ele está sancionado, mas ele tem acesso ao sistema financeiro árabe. E os Estados Unidos estão pressionando, né, o Catar e o Emirados Árabes Unidos para cortarem essas fontes. Vamos ver se, mediante essa pressão, eles conseguem atingir os seus objetivos. Até o momento, uma semana de guerra ainda está longe, isso é a minha análise, está longe ainda de eles conseguirem fazer pressão suficiente sobre essa liderança iraniana. Um adendo só, me parece que hoje, né, o grupo político conseguiu o controle sobre a Guarda Revolucionária. Né? Esses ataques a vários países, os ataques indiscriminados, me parece que eram feitos de maneira autônoma por unidades da Guarda Revolucionária. E agora, pelo que falou o presidente Massoud Pezeshkian e o Ayatollah, que é responsável pela Secretaria de Segurança Nacional, o Ali Laranjani, a coisa foi... eles tomaram controle, tiraram
né, o excesso de iniciativa, o excesso de liberdade de ação do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. E me parece que, através de Omã, estão tentando retomar o diálogo diplomático. Vamos ver se isso vai dar certo. Até agora, as notícias são muito especulativas, né? Ricardo, com Israel e Estados Unidos sendo militarmente superiores ao Irã, quais as opções, então, Irã tem nesta guerra? Já que ele não pode vencer da forma convencional, uma saída seria desgastar o adversário, aumentar os custos de Estados Unidos e Israel nesse conflito? Você está estudando estratégia, hein, dona Renata? Tá ficando boa nisso aí, hein? Bem, é a única estratégia iraniana, provocar dor. Se provoca dor aqui, vamos ver quanto de dor vocês suportam. Vamos estressar o sistema internacional, vamos estressar, né? Vamos provocar aumento do... Eu lembro a vocês que antes da guerra o preço do petróleo estava $70, hoje estava $84 e subindo. E isso aí está puxando coisas desde o minério de ferro, por exemplo, que não tem muita coisa a ver com a guerra, o preço do cobre, mas também o preço do trigo, de commodities em geral, proteína em geral está aumentando, né? O custo financeiro aumentou bastante, os seguros aumentaram. Só para você ter uma ideia, o seguro por Oriente Médio, para início de conversa, começou com uma majoração de 300%. Então, é uma coisa assim, 300%? Porque está arriscado a botar um graneleiro lá e ele ser afundado pelo Irã. Então, são coisas... E outra questão, por exemplo, quanto tempo duram os estoques de proteína dentro desses países do Golfo? Então, a estratégia é assimétrica. Você continuar aí, bombardear Israel, né? Eles estão fazendo o Irã cada vez mais com menos mísseis bombardeando Israel. O que está sobrando como opção é manter o Estreito de Hormuz bloqueado, mas isso daqui a pouco vai acabar, e com isso que Estados Unidos e Israel estão contando. Veja, eles estão com 2 porta-aviões e um terceiro está sendo preparado. Se esse terceiro ficar pronto no domingo, que é dia 8, dia 28, ele está lá. Né? Dia 28, em 10 dias ele chega lá. E aí você terá a maior força de ataque, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com 3 porta-aviões nucleares para decidir a guerra. Por isso que eu falei, a coisa pode durar até 10 semanas. Né? Você já imaginou o poderio de três grupos de batalha de porta-aviões, né, perto do Irã? Eles vão fazer o que querem, já fazem o que querem, né? Já tem um domínio do ar, o Irã só responde assimetricamente. E com um detalhe, né, a ameaça direta à liderança, né? Principalmente Israel. O Israel está numa missão de decapitação. Ele está matando todas as lideranças. Agora nós ficamos sabendo que ataques foram feitos no novo do Alireza Araj, né? Parece que ele foi vítima de um ataque, a gente não sabe se bem sucedido. O filho do Khamenei, Moitab Khamenei, também foi atacado. Nós sabemos que ele está ferido, em qual nível de gravidade não sabemos. A liderança está sendo atacada, eles estão sendo caçados dentro do Irã, porque o Mossad e a CIA estão lá dentro, né? Estão caçando eles, procurando saber onde eles estão para matá-los. Então, cada vez mais a pressão sobre o Irã aumenta. E a resposta deles é essa: manter o Hormuz fechado para haver pressão diplomática sobre os Estados Unidos, que nesse momento, Renata, já está acontecendo. Né? A Rússia, né? Eu ia falar a União Soviética, a Rússia está pressionando muito, a China está pressionando muito, né, para que abra. Até a Índia, né, já está se incomodando, porque eles são grandes importadores. Índia e principalmente, né, China, Japão e Coreia são grandes importadores do petróleo do Oriente Médio, então eles estão pressionando para que a guerra acabe. E os Estados Unidos querem que o regime caia. Então, vão ver quem vai ganhar esse cabo de força. Por enquanto, os americanos estão com a iniciativa.
E, Ricardo, falando ainda nessa ideia de sobrecarregar os sistemas de defesa do inimigo, o Irã já teria lançado mais de 2.000 drones de baixo custo ali em alvos do Oriente Médio. Eu te pergunto, que drones são esses que tanto tem se falado, esses drones kamikazes, são chamados de Shahed, que eles carregam explosivos e seriam realmente de baixo custo? Que tipo de impacto esse equipamento tem na guerra? Olha, eles são isso, eles forneceram essa arma para os russos foram lá, pegaram o Shahed 136, pegaram ele. Ok, gostei disso aqui. Aí fizeram algumas modificações, botaram equipamento eletrônico mais sofisticado, um pouco mais de explosivo, né? Motores mais potentes, né? Com altura, por exemplo, o Shahed ucraniano ele pode voar 1.500, talvez 2.000 quilômetros agora com motores chineses. Então, o Shahed ele é uma arma fantástica, ele custa $20.000. Né? Um míssil americano que intercepta ele, o mais barato, custa em torno de 850 a 900 mil dólares. Né? E os estoques estão terminando. Então, por exemplo, várias alternativas estão sendo colocadas em prática. O domo de ferro, que é mais barato, que é o israelense mais barato, está sendo usado. Eles estão tentando usar laser contra o Shahed, a gente não tem notícia de qual é a efetividade disso. E hoje nós tivemos notícia, né, que um drone antidrone ucraniano, o Skyfall, está sendo usado, né, foram comprados 1.000 unidades, estão sendo usadas lá para tentar dissuadir essa ameaça. Isso vai levar tempo, né? Esse drone está a caminho, os ucranianos vão fornecê-los, mas não sabemos ainda em quantidade, e os americanos querem produzir sob licença. Mas isso são soluções de agora. Enquanto isso, você está vendo o nível de destruição. O Shahed, a grande vantagem do Shahed, além de ser barato, como eu falei, esses caminhões de cidade, não tem o caminhãozinho que faz entrega na cidade, ele pode ser adaptado e ali caber 4 Shaheds ali dentro. Ele pode parar no meio do caminho de uma estrada, o cara faz uma pequena manobra, solta esses 4 Shaheds e segue caminho. É por isso que eles continuam atacando. É por isso que os americanos destacaram drones de vigilância, né? Principalmente o Triton, que está voando ali na área, e eles colocam o Reaper, que é um drone de ataque, para fazer isso. Fora esses aviões aí, fora o F-18 Super Hornet, que lança mísseis de $1 milhão para abater um drone de $20 mil. E é aquilo que eu falei. O lançador é agulha em palheiro. E o drone só toma conhecimento quando ele está no ar. Aí você começa a tomar as providências e aí fica caro abatê-lo. Por isso que eles estão tendo sucesso. Mas veja, Renata, a taxa de sucesso deles, vamos dizer assim, para cada 100 lançados, é 10%. Mas você veja, para cada 100 lançados, são 10 que batem. É esse aí, ó, o Shahed é esse aí. Ó. São esses drones aí. Ó. Olha a quantidade que tem. A taxa de sucesso está 10% e diminuindo. E está diminuindo. Mas quando os americanos e israelenses conseguirem destruí-los, né, vai ser complicado. Isso tudo aí isso aí cabe num caminhão, numa caminhonetezinha, né, dessas que você vê de entrega. Né? Eu não vou falar o nome, que é para não fazer propaganda mas se você pensar numa caminhonete, inclusive dessas caminhonetes, né, do campo aí, que o pessoal anda pelo campo, cabe 2 desses aí tranquilo. Né? Você bota uma lona em cima, tira a lona, faz o ataque e vai embora. Né? Cobre de novo e vai embora. E é isso que está acontecendo. Né? Isso aí são paióis, são silos subterrâneos, né? Com a entrada que é camuflada. Eles levam essas pequenas viaturas para algum lugar, abre a porta à noite, vão para vários lugares, lançam esses drones, né, esses Shaheds, e depois voltam à noite. Ou seja, o importante para eles é manter o ataque, continuar respondendo, que isso é uma forma de resiliência, mostrar que eles estão resistindo ao ataque. Hoje, Pezeshkian deu uma declaração que eles não vão se render.
né, que os americanos estarão mortos, né, se estão pensando que eles irão se render. Muito tem se falado, Ricardo, sobre o uso da inteligência artificial nessa guerra. Eu te pergunto se esse seria o primeiro conflito que a tecnologia tem sido usada de forma objetiva e expansiva e qual é o peso dela, que diferença ela pode fazer, a inteligência artificial, no campo de batalha? Bem, a princípio, lá na Ucrânia, aparentemente, os russos já usaram drones coordenados por inteligência artificial. Aí, a princípio, não. Né? Mesmo os drones... O americano fez um drone igualzinho a esse, chamado Lucas. Né? Ele, a princípio, também ele não está usando a inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido usada para, vamos dizer assim, organizar toda a massa de informações que chega, para dar o que a gente chama de consciência situacional. Ou seja, imagina, você está aí, no seu estúdio você está vendo o teleprompter, mas tem câmeras, tem um monte de coisa. Você imagina um centro de combate, um centro de controle, né, comando, controle e combate, que são várias telas. O que a inteligência artificial faz? Ela organiza. Não, esse é o drone tal, esse aqui é um drone tal que está sobrevoando tal lugar, o drone tal está aqui, o satélite está oferecendo essa imagem, temos um caça em tal lugar, temos um outro drone de ataque em tal lugar, e ele organiza isso. Também ajuda, né, a captar as informações. Por exemplo, tudo que está sendo no meio eletrônico, que está saindo no meio eletrônico e no meio cibernético, está sendo capturado pelos americanos. Aí você tem que organizar, é uma massa de informação muito grande. E aí você usa a inteligência artificial, por isso é que os ataques são precisos. Você tem inteligência humana no terreno, né, observando onde é que estão as lideranças, onde elas podem estar, né, tá vendo ali como é que elas estão se movimentando, e tem essa inteligência de sinais, que a inteligência artificial ajuda, né, vamos dizer assim, peneirar, a filtrar, né, tudo aquilo que vem dessas várias fontes para identificar, essa liderança está aqui, ali é um centro de comando, olha, tem muita transmissão vindo daqui misturada com um monte de coisa. Por exemplo, por que eles atacaram as redes de TV e atacaram as redes de rádio? Porque no meio daquele monte de informação, do locutor, da pessoa está falando lá, ou música, está indo informação. Eles captaram, então esses caras estão mandando informação, vamos dar um catrapo deles, vamos mandar um míssil e vamos parar com isso. Então é isso que está acontecendo, e nesse momento a inteligência artificial está sendo usada dessa forma limitada, porque a inteligência artificial, nós tivemos um exemplo, os russos fizeram um ataque com mais de 600 drones, onde se especula que eles usaram algum tipo de inteligência artificial para meio que coordenar, uma coisa mais embrionária, mais ainda meio que tateando. Você imagina, né, um país com essa capacidade de selecionar esses drones, você lança de uma só vez 400, 500 drones, e eles capazes de atingir alvos diversos, usar guerra eletrônica para mascarar, né, onde tem 10 drones, aparecer que tem 100 e enganar os sistemas de defesa. Isso tudo não é futuro, né? Só não está sendo colocado agora porque não está pronto nesse momento. Mas te garanto que até o final do ano, ou então mais tardar ano que vem, já está funcionando. Esses sistemas iranianos, né, o Skyfall, ele é para ser usado também com a inteligência artificial. Né? Eles identificam o enxame, levantam o voo, e aí a inteligência vai selecionar para eles os drones que eles vão atacar. Isso já é presente, isso vai acontecer tão logo o Skyfall chegue na frente de batalha, isso já está sendo preparado para a defesa. Lembro que o Skyfall tem pouquíssimo tempo, tem uns 2, 3 meses de atuação efetiva, né? E ele já derrubou mais de 1.000 drones, né? Que lá o russo chama o drone dele de Geran 2. Né? Já foram derrubados mais de 1.000 drones russos desde que ele entrou em operação.
Ricardo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um bom fim de tarde. Até a próxima. Bom sábado para todos e um grande abraço. Até a próxima. Até mais.